Antes de falar do que é o Programa de Combate ao Racismo Institucional, nós precisamos compreender o que é o racismo institucional. Então, o racismo institucional é um conjunto de práticas ou falta delas que fazem com que a população, a partir da sua orientação étnico-racial ou da sua religiosidade, são apartadas de determinados tipos de gozo ou de acesso a serviços públicos de qualidade. Programa de Combate ao Racismo Institucional. Esse programa ele foi implantado no município de Camaçari em 2013, precisamente no dia 19 de novembro de 2013, durante o Novembro Negro, onde foi assinado um termo de cooperação técnica entre o prefeito e os secretários do governo. O Comitê Técnico de Saúde do Programa do Combate ao Racismo Institucional em Camaçari surgiu devido à necessidade de levar às unidades de saúde do município de Camaçari o combate ao racismo institucional e promover a equidade racial nas unidades de saúde. A gente, quando pensa, por exemplo, no programa de combate ao racismo institucional, ele nasce justamente fruto dessa demanda mesmo dos movimentos sociais que pautam isso, e aí o Estado, como resposta, acaba fazendo aí esse programa acontecer. Então, o Programa de Combate ao Racismo Institucional, ele tem um caráter também educativo, ele tem um caráter formativo, ele tem um caráter questionador com relação às posturas dos servidores para com a população, do servidor com o servidor e da população com o servidor. Porque o racismo ele tem um processo cíclico. E esse aspecto cíclico do racismo ele tem várias faces. Uma dessas faces é a intolerância religiosa. Teve uma visita de um agente de endemia, onde ele veio procurar saber quais doenças eram cometidas às pessoas que moravam aqui e quantas pessoas moravam. Eu pedi que entrasse, convidei que entrasse, disse que não precisava, ficava lá de fora. Chamei para que conhecesse o terreno, ele disse que não precisava. Até para uma forma de aproximação e interação com a comunidade. E ele, em momento algum, quis entrar. E o atendimento foi todo do lado de fora. E como é que a gente vai poder discutir essas questões de saúde? Como é que ele vai saber o que é que tem aqui dentro? Quais são os problemas que tem que possa ajudar? Através de... o Comitê de Saúde está se organizando para visitar as unidades de saúde e continuar dando andamento a essa formação, capacitação dos servidores públicos de saúde, da gestão à assistência, sobre a importância do conhecimento, a atenção da saúde da população negra e, através disso, levar ao combate ao racismo nas instituições. Dentro desse programa, nós realizamos reuniões periódicas dos comitês técnicos. Nós temos implantados no comitê 6 comitês técnicos. O Comitê da Saúde, o Comitê da Matricialidade, o Comitê da Educação, o Comitê do Desenvolvimento Econômico, o Comitê do Desenvolvimento Social e da Segurança. O objetivo dos comitês, na verdade, é levar e promover dentro dos comitês ações que possamos realizar dentro do governo, ou seja, dentro das instituições, para que venha atender a população negra, a população de matricialidade africana e todos os outros segmentos, como os quilombolas, os ciganos, os índios. O Comitê de Saúde do Programa de Combate ao Racismo, ele tem uma importância significativa, sobretudo quando a gente vai pensar no como a população negra ela acessa a saúde ou como a população negra é assistida pela saúde. E aí a gente começa a ficar pensando nas lógicas universalistas que o SUS muitas vezes ele acaba fazendo as suas orientações. Esse universalismo ele acaba não atingindo as especificidades da população negra. Eu penso muito nessa questão, por exemplo, de como se articular, por exemplo, a questão da assistência à mulher negra, a tratá-la com a especificidade, uma vez que no contexto que a gente vive, fruto do racismo que impera o país, a gente consegue perceber que
algumas situações onde todo esse contexto de racismo ele acaba afetando psicologicamente, acaba afetando a própria questão mesmo das relações entre as pessoas, e muitas vezes essas questões elas acabam fazendo com que as pessoas adoeçam. E aí muitas vezes esse adoecimento ele não é pensado como fruto de um mecanismo social, né? Uma construção social que é o racismo. Tem algumas patologias que são mais comuns de acontecerem, como o glaucoma, a hipertensão arterial sistêmica, doenças cardiovasculares, o câncer de próstata, anemia falciforme. O Comitê Técnico de Saúde, ele realizou um diálogo direto entre os agentes de endemia e os agentes comunitários de saúde, no sentido de dialogar a respeito das prevenções necessárias com relação ao combate à zika, à chikungunya e à dengue. Todo mundo sabe que os espaços de terreiro têm muitos objetos que guardam água. Muitas vezes, alguns agentes eles têm a dificuldade de adentrar espaços como esse, simplesmente por uma questão de não conhecer. Ou simplesmente, como se diz na nossa literatura, no nosso dia a dia, por puro preconceito. Eu peço até que, como sugestão, que na formação desses profissionais esteja alguém da matricialidade, de religião de matriz africana, para informar até onde ele pode ir, onde ele pode colocar o remédio nas vasilhas com água, quais vasilhas essas águas são trocadas, para que haja o respeito onde é o sagrado, onde ele não pode chegar próximo, e aonde ele pode se aproximar e fazer o trabalho dele. Então, assim, quando a gente vai pensar, por exemplo, na questão dessas formações, como no caso das áreas de medicina, a gente pensa, por exemplo, aqui no Brasil, a formação na área de medicina era também uma formação que formava essa elite dirigente. Sobretudo quando a gente vai pensar no século XIX, por exemplo, onde a população negra ainda estava uma população escravizada, você tinha aí uma formação de uma elite intelectual que inclusive eram forjadas a partir do título de bacharel em medicina. Então, assim, a gente vai pensar num enfrentamento a esse combate ao racismo. Quando a gente vai pensar numa dimensão histórica, a gente vai pensar, por exemplo, como esse pensamento de uma elite que acreditava que ela era formada para dirigir o país. A gente tinha uma outra parte da população, que era a população negra, que era aquela população subalternizada. Era aquela população que, quando saiu da escravidão, não teve acesso à educação, não teve acesso à saúde, não teve acesso à moradia, não teve acesso a uma série de direitos sociais que essa outra parte da população já usufruía. O município de Camaçari hoje tem a Unifal, que é uma unidade de atenção à pessoa com doença falciforme, que dá toda assistência, direcionamento às pessoas e famílias que têm a doença falciforme presente. E também tem o Centro de Oncologia, que também dá direcionamento, faz diagnósticos para o câncer de próstata e outros. Aqui em Camaçari, o Programa de Combate ao Racismo Institucional, ele tem um marco iniciático, que foi no dia 19 de novembro de 2013, onde as secretarias do município, junto com o governo do estado da Bahia, através da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, firmaram um termo de cooperação técnica. Nesse dia nós lançamos o Programa de Combate ao Racismo Institucional, que em Camaçari ele tem uma especificidade que é a seguinte. O Programa de Combate ao Racismo Institucional de Camaçari ele é tocado por um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho, por sua vez, é composto por comitês técnicos ou câmaras técnicas, mais a sociedade civil organizada. Então, essa constituição do grupo de trabalho, ele é alicerçado e orientado segundo algumas concepções. A primeira é da equidade. E essa equidade é uma preocupação desses entes que compõem esse grupo de trabalho em fazer com que esse combate ao racismo institucional ele seja diário, ele seja com a visão de futuro, com a visão de um futuro mais longo e do presente também. Um dos movimentos negros ele começa
a questionar, começa a pautar essas dimensões que vão confrontar, por exemplo, aquela dimensão de que havíamos aqui uma democracia racial, essa democracia tal que colocava a população aqui brasileira como um todo, como se fosse uma população que vivia numa harmonia, num equilíbrio. A gente começa a perceber que esse movimento social com esse discurso de que aqui não é bem assim que funcionam as coisas, ou as relações sociais não se dão dessa forma tão harmônica, como dizia lá o Gilberto Freire, então a gente vai perceber que há toda uma construção de tentar rebater esse movimento, mas ele consegue pautar isso. Infelizmente, ainda é percebido nas instituições um grande preconceito e discriminação com relação aos atendimentos das pessoas da população da raça negra, as pessoas com a cor negra que chegam nas unidades que sofrem o preconceito, através do atendimento rápido, através da falta do toque, através de medicações não apropriadas para a raça, que pode levar a complicações clínicas. E por isso nós temos o comitê quer levar uma capacitação de gestores, de todos os servidores públicos de saúde, para o melhor conhecimento da saúde da população da raça negra, para que seja possível, viável, um atendimento com maior qualidade, um atendimento direcionado para as patologias que mais acomete a raça negra. E através disso, combatendo o racismo institucional que está presente nas instituições. Porque para mim fica difícil um atendimento desse tipo, porque eu sou um profissional de saúde também, né? Eu sou concursado como técnico em enfermagem, mas eu sou enfermeiro, tenho formação acadêmica, eu sou enfermeiro e tenho responsabilidade também com relação a isso. Não é pelo fato de ser babalorixá que vai ficar à parte a minha função de enfermagem, de cuidador, de ter cuidado com a comunidade. Aqui no terreiro mesmo nós temos cuidado das quartinhas, de estarem sempre cobertas com filó, com a tampa por cima, para que não haja nenhum acesso para os mosquitos. As vasilhas dos cachorros de estar bebendo água, de comida, está sendo sempre lavada, das galinhas, dos bodes, para que não haja a proliferação do mosquito. Nós temos 2 ações durante o ano que realizamos, que é em maio, que a gente institui a Semana do Combate ao Racismo Institucional, onde nós promovemos ações como oficinas, debates, dentro dos segmentos dos comitês. E tem o Novembro Negro, onde nós levamos várias ações focadas nessa políticas públicas, né, da população negra, nós desenvolvemos dentro do Novembro Negro. No caso, quando a gente pensa no contexto brasileiro, a gente pensa num contexto onde a maior parte da história desse país foi feita por a escravidão negra, né? Então você tem um contexto onde as relações sociais, as dimensões econômicas, tudo isso está diretamente atrelado a esse passado histórico que para a gente é um passado muito recente e que deixou significativos conflitos que, ainda que a gente tenha toda uma ideologia que coloca como se houvesse uma relação de equilíbrio, de democracia racial, na verdade a gente vai ver que tem algo muito ainda em aberto, tem muita coisa em aberto, muitas coisas a se resolverem. E aí a gente vai pensar, por exemplo, na participação dos movimentos sociais negros nessa construção de denúncia dessa democracia racial como um mito. Na verdade, esse conjunto de movimentos, ao denunciar isso, sobretudo quando a gente vai pensar aí os movimentos organizados nacionalmente a partir dos anos 70, e um marco que foi muito importante, que foi a Marcha Zumbi dos Palmares, que aconteceu em 95, a gente vai perceber como esses movimentos eles conseguiram pautar essa denúncia atingindo uma outra dimensão essa que faz com que o Estado brasileiro se reconheça como um Estado racista a partir do começo do século XXI, ou seja, de maneira muito tardia, né?
No entanto, você já consegue perceber alguns frutos dessa conquista dos movimentos sociais quando eles conseguem pautar isso para o Estado. Por exemplo, quando esse Estado que se reconhece racista, ele começa a ter aí uma série de elementos para tentar enfrentar esse racismo. E é nesse contexto que nasce, por exemplo, a política nacional de saúde, de promoção à saúde da população negra. É nesse contexto que nasce as políticas de ações afirmativas, é nesse contexto que nasce, inclusive, o próprio programa de combate ao racismo institucional. Então, assim, é um enfrentamento diário que é preciso ser percebido, inclusive quando a gente vai pensar no programa de combate ao racismo institucional no âmbito da saúde, por exemplo, porque aquela ideia de que as pessoas aqui convivem de maneira harmônica e alguns até colocam um discurso de pós-racial, né? Aquele discurso de que não, aqui não tem brancos nem pretos, não existe isso. Na verdade é um discurso que muitas vezes ele acaba colocando a população negra afastada do acesso ao direito básico à saúde, muitas vezes. Porque quando você faz um olhar universalista, com o intuito até de promover a igualdade, na verdade você acaba conseguindo manter uma desigualdade que sempre ocorreu, uma desigualdade histórica. Você coloca aí uma população que continua sem os acessos aos direitos sociais básicos, no entanto você fica com um discurso de que não, está ali para todo mundo. Eles não acessam por alguma outra razão, mas que não é pensada porque ela é uma população discriminada, que sofre preconceito, que sofre racismo. Quando na verdade é tudo isso que muitas vezes acaba direcionando. E aí a gente pode pensar até na própria ideia do racismo institucional mesmo, quando ele diz que é um fracasso do Estado em promover, por exemplo. No entanto, a operacionalização dele muitas vezes acontece até sem a intencionalidade, ou seja, o sujeito está tão imbuído de que isso é dessa forma que muitas vezes acaba fazendo sem perceber esse ato de racismo institucional. Então é justamente a ideia de combater este tipo de racismo que o programa de racismo institucional ele acaba criando aí uma série de mecanismos, né? No caso que vão desde proposições de formação, de fiscalização, monitoramento. Então tudo isso justamente para poder fazer com que as pessoas consigam perceber que muitas vezes deixar de atender alguém no tempo que seria devido pode ter um fundamento que não é somente porque o médico está com pressa porque tem muita gente para atender, mas de repente pode ser também uma questão do tipo ele não se identificar com aquele tipo de pessoa ou aquele tipo de representação social e para ele ser um lugar comum. É como se você estivesse nos centros urbanos e para você já é comum você ver as crianças negras na sinaleira e já fazer parte da paisagem sem se incomodar com isso. Então é preciso a gente promover esse olhar de estranhamento a esse tipo de situação, justamente porque quando a gente consegue perceber com estranhamento esse tipo de situação, a gente vai possibilitar fazer mudanças, né? A gente consegue perceber que há alguma coisa de errado e que precisa ser combatido para que a gente possa conseguir promover a equidade, que é o intuito desse curso. Seria importante também a gente fazer uma relação necessária que é entre a intolerância religiosa e o racismo institucional. Como a gente sempre aborda que os espaços de terreiro eles são abarcadores dos valores civilizatórios afro-brasileiros, muitas vezes os serviços públicos eles não chegam até os espaços ou comunidades de terreiro pura e simplesmente pelo aspecto discriminatório. É comum os agentes públicos, sejam eles no âmbito da saúde ou não, e eu queria dar o exemplo dos agentes de endemia, agente comunitário de saúde, que muitas vezes passam pela frente dos espaços de terreiro sem objetivamente adentrá-los, pura e única e exclusivamente por uma questão de preconceito. Todos nós sabemos que a relação dos povos que vieram para cá, para o Brasil, os povos africanos escravizados, todos eles tinham uma relação direta com o meio ambiente. E se você observar, por exemplo, esse espaço, você vai ver muitas vasilhas, que são vasilhas que carregam, absorvem água. E essa água pode ser um
um local onde o vetor da dengue e da chikungunya ele pode aportar ali. Então, se não há esse diálogo entre o poder público para prevenir essa doença e o terreiro, se torna mais difícil. O que talvez salve as consequências danosas nisso é que a população de terreiro é uma população que compreende que o espaço ele é todo sagrado e por isso não se mata o sapo, porque o sapo come o mosquito, por isso que o cuidado com aquela água, de estar trocando, de torná-la ela sempre limpa, é um cuidado necessário, diário, e por isso vai diminuir esses impactos negativos. Mas por outro lado, nós precisamos urgentemente articular o saber tradicional que está aqui num espaço como esse, com o saber formal, o saber do poder público, o saber científico. Então, conhecimento com o saber só vai trazer um ganho imenso para a população. Então, por isso a gente tem esse objetivo de sempre combater o racismo institucional aliado à intolerância religiosa, porque quando se trata da religião de matriz africana, se trata de valor civilizatório. Então, trata-se de uma quebra identitária, trata-se de um processo discriminatório que vai além do aspecto institucional.